E aí, pessoal que nos acompanha aqui no Esporte Grupo Independente, estamos aqui para falar de Clássico Grenal. Eu e ele, com o cabelo mais bonito do Brasil. Eu não tô falando do Adil, é só para fazer a... Ah, exatamente. Não, o Adil tem um cabelo mais bonito que o meu, ele cuida mais também. O Adil, ele coloca o gel, né? Aí fica diferenciado. O meu cabelo é um cabelo assim meio desleixado, sabe? Eu só seco ele de manhã e deu pra bola, não passo nenhum produto, eu nem nada. penteio. Mas o teu cabelo tá melhor, viu? Eu achei ele melhor. Se é que tem cabelo aí, né? Mas tudo bem. Mas o Clássico Grenal tá aí, vai ser um Clássico Grenal, Amorim, importantíssimo. É um clássico que decide o campeonato estadual. E esse campeonato estadual, no início da temporada, ele dá um pouquinho mais de tranquilidade para uma continuidade do trabalho, para seguir naquela ideia inicial que se tem, porque nós temos dois técnicos jovens, o Ramires chegou agora no Internacional e o Thiago Nunes há bem menos tempo, mas conhece um pouco melhor a aldeia. Vai ser um grande Clássico Grenal. A vantagem é do Grêmio, mas ela é desse tamanho, né? É pequenininho. É um gol, né? O Grêmio tem um gol. Se o Inter fizer 1-0, é pênaltis. É tudo na marca da Cal e aí é Breno e Marcelo Lomba contra os batedores das duas equipes. E, Amorim, importante a gente falar sobre essa pequena vantagem do Grêmio, que ela existe, porém, há tempos atrás, o gol fora era qualificado. Isso. Agora é simples. Ou seja, 1-0 para o Internacional, pênalti. No modelo antigo do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil, daria o título. 1-0 era do Grêmio. 1-0 era do Grêmio. Daria o título para o Grêmio. E um 2-0 do Inter amanhã já muda de figura, porque o Inter conquista o título no tempo normal. Este, ao parecer, o Grêmio tem a vantagem do empate. Né? Qualquer empate é Grêmio. O Grêmio joga por dois resultados, empate e vitória. O Internacional joga somente pela vitória simples. Qualquer vitória que for superior a um gol, daí dá o título para o Internacional, o que seria uma reversão espetacular. Eu me lembro aqui, e eu narrei aquela partida decisiva em 2011, se eu não me engano. Era o Falcão, técnico do Inter, e o Renato, técnico do Grêmio. O Grêmio vai no Beira-Rio, quando o Grêmio estava enfrentando o Inter, que era franco favorito, e ganha o jogo por 3-2. No estádio Beira-Rio. Se eu não me engano, o Viçosa faz 2 gols para o time do Grêmio. E na volta, o Internacional reage, o Inter sai perdendo o jogo por 1-0, o Inter reage, vira o placar para 3-2 e depois mais para a reta final, aliás, vira o placar para 3-1 e mais na reta final o Grêmio desconta e vai para 3-2. E daí a decisão, ela se encaminha para os pênaltis e nos pênaltis, na época o Renan era o goleiro do Internacional, o Renan brilhou, o Inter reverteu. E o Inter, desde a década de 70, não ganhava um título estadual no Estádio Olímpico. Ainda era disputado no Estádio Olímpico. Então foi uma reversão espetacular. De resto, Amorim, sempre que alguém larga na frente, geralmente ele confirma depois no jogo da volta o título. Dá para lembrar aqui um outro ano, 2010. Antes daquele ato que o Grêmio fica muitos anos sem conquistar. O Grêmio vai no Beira-Rio, ganha por 2-0, perde o jogo da volta por 1-0 para o Inter, gol do Juliano, na época o Fossati era o técnico do Inter ainda, mas o Grêmio confirma o título do campeonato estadual. Por isso que eu disse, como não tem saldo qualificado, a vantagem é do Grêmio, mas ela é desse tamanho. É muito pequena a vantagem, mas a vantagem existe e também as projeções existem, porque no Grêmio, apenas uma dúvida. Se o Thiago Santos vai ou não para o jogo, né, Moisés? Porque de resto, dá pra gente confirmar. Breno, Rafinha, Jeromel, o Juan, não sei se o Kahneman... Não, o Kahneman tá fora do jogo. Tá fora, né? Tá fora, o Kahneman não vai pro Clássico Grenal. E aí o Diogo Barbosa... Confirmado. Meio campo aí é a dúvida, Thiago Santos ou Lucas Silva? Vai jogar o Thiago. Eu também acho. Eu acho que joga o Thiago. E daí não tem mais dúvida. Joga o Maicon, joga o Matheus, o Ferreira e o Diego Souza. O Léo Pereira é um jogador ofensivo, mas ele é menos tático. Mas pela atuação dele e pelo cruzamento, principalmente para o Ricardinho, eu acho que ele está totalmente credenciado para jogar o jogo da volta. E por ele não ter viajado. Também. Por ele não ter ido para a Venezuela para o jogo contra o Aragua. Tu sabe que o Thiago Nunes, na largada, ele não economiza o time do Grêmio em momento nenhum. Não. Agora, no meio da semana, ele sabia que o adversário era tão fraco, o Grêmio era tão superior ao time do Aragua, que ele poderia colocar até um time de juvenil, que mesmo assim iria buscar pelo menos um empate, que já era suficiente para a classificação. E o Grêmio vai lá, com um time totalmente reserva. É bem verdade que se a gente pegar esse time reserva, tu tem um Wanderson que era titular há pouco tempo. Tonhão, a mesma coisa. Paulo Miranda experimentado. Cortez. Darlan no meio de campo. Daí tu tem na frente Jean-Pierre, Ferreirinha, Ricardinho, Pinares, o Léo Chu.
Gui Azevedo. Gui Azevedo. Era um time de garotos? Sim, mas é um time reserva que, pelo investimento que o Grêmio faz, ele de vez em quando ele joga e precisa dar retorno, né? E um time um pouco mais jovem que esse jogou contra o Ayacucho e venceu apenas por 2-1. Exato, mas esse era mais jovem ainda e menos experimentado. Isso. Agora o time está mais experimentado, se a gente olhar. O Grêmio aos poucos tem toda a turma voltando. Falta muito pouco para o elenco ficar ideal. Aquele elenco que a gente considera assim o titular. O Douglas Costa, só para o nosso espectador que está acompanhando aí pelo Esporte Grupo Independente ter uma ideia. Em 3 horas, o Grêmio vendeu 2.000 camisas em 3 horas do Douglas Costa. Depois do anúncio, né? 3 horas depois do anúncio, o Grêmio já tinha vendido 3.000 camisas, porque ele vai vestir a número 10. 10. Ou seja, sai do Jean-Pierre e vai para o Douglas Costa, a 10 do Grêmio. Douglas Costa que foi anunciado na sexta-feira, às 6h30 da tarde, com um vídeo com a mãe dele falando... Ele legal, próprio, né? Foi bem bacana um anúncio por parte do Grêmio também. Foi diferente, né, Amorim? Porque ele também usou o seu canal. Exato. O Douglas Costa agora lançou um canal aqui no YouTube também que vai trazer essa questão e parece que está se falando aí que ele vai fazer um vídeo reagindo ao Clássico Grenal deste domingo. Já teria se organizado com a produtora, ele iria acompanhar o Clássico na sua casa e iria render um vídeo para o YouTube. Vamos ver se isso vai mesmo acontecer, né, Moisés? Mas... é o que tem se falado nos bastidores. Lembrando, o Grêmio já conseguiu inscrever ele no bid. Saiu ontem, junto com o anúncio, ele saiu no bid. Ele está regularizado e assim que tiver condições... metade de junho. Porque ele casa agora no início. Exato. Dia primeiro. Só que ele, já na semana que vem, ele já vai trabalhar. Sim. Antes do casamento, ele começa a trabalhar. O jogador está totalmente recuperado clinicamente. Fissura então, que teve no pé, né? Tá bem, o jogador tá bem. Então, metade de junho é a tendência ele estrear. E ele para, depois do casamento, somente 4 dias. E dele já volta a trabalho, a tendência é metade de junho ele estrear. Agora, o momento da dupla Grenal, na temporada, em termos de contratação, é um momento incrível. O Inter anuncia o Tyson. O Tyson aceita o desafio de render no Internacional. E a proposição do Inter salarial, ela era uma proposição pagável para o clube, é extraordinária. Agora, dentro do padrão do Tyson, muito menor do que ele ganhava no Shakhtar, ele aceita e ele volta para o Inter. Foi uma grande contratação, uma grande sacada. E agora o Grêmio com Douglas Costa, um jogador que é uma grande estrela do futebol mundial. Ele é um jogador que no Brasil vai fazer a diferença e agora definitivamente é jogador do Grêmio. Mas chama atenção, 3 horas de venda, 2.000 camisas. Ou seja, o Grêmio vai ter um ganho desportivo, técnico dentro de campo, agora fora de campo. As jogadas de marketing serão monstras e o Grêmio vai faturar muito em cima do Douglas Costa. E a expectativa agora, Amorim, é para a gente saber se o Inter vai ser parecido com aquele que jogou no Beira-Rio, ou se vai ser um pouco mais parecido com aquele que ganhou no meio da semana diante do Olímpia. Pois é, o Internacional, que tem algumas dúvidas, tem mais dúvidas que o Grêmio, porque o Patrick tá fora, vai ficar no banco, provavelmente, se tiver de condições de jogo, que a gente não tem os relacionados no Internacional. Ou nem no banco. Sem o Patrick, não tem Tyson, ou seja, tem uma vaga aberta no meio campo para Nonato ou Prachetes. O Inter tem tanta dúvida que a gente coloca o Lomba como certo, Vitor Cuesta como certo, Moisés certo, Dourado certo, Edenilson certo, Thiago Galhardo certo. 6 jogadores. Tem 5 vagas. Exato. Lateral direito. Eu tô achando que o Rodinei começa. Eu vou numa filosofia de Jaci Preto. Eu acho que o Rodinei começa pro Saravia jogar no meio de semana contra o Always Red, até porque o contrato do Rodinei tá terminando, né? Exato, mas eu acho que o Rodinei começa. Também acho. O Rodinei começa. Eu tô achando que o Lucas Ribeiro começa porque depois de muito tempo contra o Olímpia, o Inter termina o jogo sem levar gol. É uma mudança brusca na zaga, porque o Zé Gabriel também vinha falhando bastante. Por mais que o técnico, ele passa a impressão que ele tem, assim... Olha, eu acho que ele tem... Não é aquela questão, assim, de ter um jogador preferido, mas ele de fato, ele acha que o Zé Gabriel combina mais com o esquema do Internacional. Mas o Lucas, para mim, se credenciou a começar o Clássico. No meio, Amorim, que as dúvidas são maiores. Por exemplo... Nonato ou Praxedes? Nonato é aquele jogador que tem mais
a questão de manuseio de bola, de manejo de bola, de fazer o meio de campo funcionar. O Praxedes é um jogador mais de explosão, só que ele atua numa faixa de campo mais estendida. Eu acho que ele até não arremata tão bem, mas ele arrisca alguns chutes, principalmente fora da área. Eu acho que pelo que jogou, depois de muito tempo, e eu faço uma cobrança muito grande em relação ao Nonato, eu gostei do Nonato no Clássico Grenal do Beira-Rio. Eu também, foi uma surpresa para nós, da imprensa, que a gente estava projetando também para Praxedes nessa posição, e o Nonato fez uma boa partida. Eu aposto no Nonato como titular contra o Grêmio, até porque pelo rendimento dele. Eu não acredito que o Miguel Ramírez, assim como nós, tenha gostado também da atuação, né, do Nonato na partida contra o Grêmio no Clássico Grenal 4-3-1. Fechando o meio, para mim, não tem dúvida nenhuma. Maurício começa a partida. E na frente, aí é que eu quero ver. Porque tem o garotinho de ouro do menino Ramírez, né, o Palácios. Que eu acho que tá fora. Eu acho que não joga. Vamos combinar, Moisés? Para toda a badalação que jogou fez, bem até agora, né? Não conseguiu emplacar ainda. E aí o Galhardo tá escalado. O Galhardo tá escalado. Yuri Alberto deve ser o companheiro de ataque. Eu não vou descartar o Caio Vidal, mas se eu escalasse o Inter, eu colocaria Yuri e Galhardo. É um ataque mais eficiente. Exatamente. É um ataque que tem muita rapidez de finalização, tem um bom posicionamento do Thiago Galhardo, tem a boa finalização de média, longa e curta distância do Yuri Alberto, porque o que esse jogador finaliza, olha, Moisés, pouco eu vi na minha vida um jogador com tanta facilidade de finalizar. Não sei se tu vai concordar comigo, mas o Yuri Alberto, ele tem uma capacidade de finalização muito grande, a bola chega para ele ajeita, vira e bate. Não tem Gregre para dizer Gregório. Né? Então... Contra o Olímpia foi assim, né? Foi. Contra o Olímpia foi assim, ele teve uma chance, acabou chutando nas mãos do goleiro, na outra ele acabou concretizando, né, o gol do Internacional que deu a vitória contra o Olímpia e que matematicamente garantiu a classificação do Internacional. Precisa vencer os bolivianos do Always Red no Beira-Rio na próxima terça para garantir a classificação. E se vencer é primeiro do grupo. Para mim, não tem dúvida. Para mim, o Internacional terminou a semana passada de forma, assim, não melancólica, mas muito preocupante. O Inter perde de virada para o Táchira e perde de virada para o Grêmio, passando uma impressão que não reagiria. Essa foi a impressão que o Inter passou. Ele sai muito, assim, cabisbaixo do Clássico Grenal. Ele vai jogar contra o Olímpia, é um jogo muito complicado, foi muito difícil o jogo lá, mas ele faz um segundo tempo mais seguro. Parece que ele reage na hora certa. Eu acho que o Inter chega muito melhor do que foi para o primeiro Clássico Grenal. Eu acho que o Inter chega assim, acho que o Inter chega mais forte. E tem uma coisa que é importante também em Clássico Grenal. O time do Internacional, ele de alguma maneira, ele tem uma ideia de jogo ofensiva. E amanhã tem um resultado que interessa ao Inter. É a vitória. Que é ganhar. Se não ganhar, não tem taça para o Internacional, a não ser a de vice-campeão. Já o Grêmio tem 2 resultados ao seu favor. Vamos fazer aquele convite, Moisés? Vamos. A partir das 2h da tarde, o que tem aqui no Grupo Independente? Tem toque de bola, depois tem o futebol. Depois do futebol, a gente vai ter o resenha, repercutindo o título do campeonato estadual e aproveitar para convidar você para se inscrever no canal Esporte Grupo Independente. E não deixe de acompanhar a live amanhã do jogo aqui no YouTube, também em todas as outras redes sociais do Grupo Independente. Tem muito conteúdo para você conferir. E aqui não tem só dupla Grenal. Tem a LAF, tem Lajadense, aliás. Você que não conferiu, a LAF fez jogo treino. Confere aqui embaixo nos últimos vídeos do canal para você saber tudo o que aconteceu no ginásio Claudião. Esperamos por você aqui, sempre, todo dia com conteúdo novo. Valeu, abraço. Posso ir embora? Pode. Posso, tá. Então, tchau.